cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Está todo mundo aí feliz por causa de Jesus? Vamos abrir a palavra aí no livro de João, Evangelho de João, melhor dizendo, capítulo 7. Enquanto vocês acham, aqui vai o meu agradecimento a Deus, ao pastor Levi, e a pastora Marlene pela oportunidade, e a todos que aqui vieram, que todos recebam a bênção que pretende que recebam em nome de Jesus. O Espírito Santo vem encher este lugar com a tua luz e capacita-me para falar da tua palavra. Eu de mim mesmo, eu não tenho nada para dar, mas a palavra pode preencher o coração de cada um que crê. E eu já disse aqui uma vez que nós muitas vezes nós estamos acostumados ver televisão, né, mais com os olhos do que com os ouvidos. Tem muitas coisas, se a gente for falar de um jogo, mais a gente vai ver com o olho do que com o ouvido. Um dos estudiosos da palavra de Deus disse que a palavra eloquência converte o ouvido em olho. Então eu convido os irmãos também ouvir e ver, né? Que a gente está falando que é da palavra de Deus. Eu falei o capítulo 7, versículo 37. Acho que eu não falei o versículo. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é a King James atualizada. Talvez vai diferenciar alguma coisa da maioria das pessoas. Diz assim: o título é a presença do Espírito Santo. Mas no versículo 37 diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, para que Jesus não, ou melhor, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O versículo 40. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que
Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi, assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e algum dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. No versículo 45. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e os quais lhe inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como esse homem. Replicou-lhe os fariseus: será possível que fosse vós também iludido? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? É que esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-se: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? E eles responderam-lhe: esse igualmente tu, um galileu, procura e verá que nenhum profeta se levantou na Galiléia. E depois disso, cada um foi para a sua casa. Amém? Até aqui. Pode se assentar. A leitura é um pouco grande, mas não daria para a gente concluir aí a mensagem se não lesse tudo. Glória a Deus. É tanto papel aqui, eu estou perdendo papel aqui. Então veja bem, gente, uma das lições que eu tirei nesta palavra foi que acontece até hoje a discriminação. A pessoa discrimina a outra pessoa por ter nascido em tal cidade, ter sido de tal estado, não é isso? Então Jesus, só seria Jesus para eles se fosse nascido na cidade de Belém, onde nasceu Davi. Só que as coisas de Deus não é como as coisas do homem. As coisas de Deus é feita conforme a vontade dele. E ele colocou o filho dele aqui para se posicionar como Deus, como está dizendo aqui no versículo 37. Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa vir a mim, para que beba. E muitas, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para aquelas pessoas que não deixavam, as pessoas que tinham fé de verdade, chegar a Jesus, conforme esses que estão aqui, que a gente acabou de ler nos versículos 51, 52. E no versículo 38 diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva.
Então, água, na Bíblia, na palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, o versículo 39, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. O povo, né? Porque Jesus já tinha o Espírito Santo. Mas Jesus explicou bem desde o início da palavra, quando ele se levantou e ele colocou-se em pé e clamou. Quer dizer, ele não simplesmente falou uma simples palavra, ele clamou, ele via, ele chorava. Jesus chorou muitas vezes por ver o sofrimento das pessoas que às vezes não tinham oportunidade de crer nele, mesmo que quisesse. Às vezes tinha pessoas que não conseguiam crer, conforme vocês vão ver aqui no desenrolar dessa palavra. O versículo 39, mas ele referiu o Espírito Santo. Mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus, é lógico, ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, conforme todos sabem aqui, mas os discípulos, as pessoas para quem Jesus estava falando, ainda não tinham recebido. E o que ele estava querendo dizer aqui, o que ele quer dizer, é que todos irão receber o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, ele está dizendo mais aqui em cima: venha e beba. Está mandando, ele está colocando como se fosse uma água, mas a água na Bíblia é o Espírito Santo. Aí no versículo 40, Jesus, melhor, no versículo 40 vê as discussões das pessoas, né? Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente esse é o profeta. Outro concluíram, esse é o Messias. Mas alguns divergiam: como pode o Cristo vir da Galiléia? Como pode? Lá da Galiléia não veria um profeta, não veria Jesus de lá. Então isso é uma trave que tinha no olho desse povo que não cria nele, nesse povo que seguia a lei como os fariseus e os chefes dos sacerdotes. O negócio deles era a lei de Moisés. Mas acontece que Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei. No versículo 42, não diz a Escritura: o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Então cada um tinha um questionamento, né? Teve pessoas que acreditavam que ele era o Messias, o verdadeiro Messias. Por isso que Jesus lá em cima disse: deixa vir a mim, né? Jesus disse no versículo 37: deixam que venha a mim. Por quê? Porque tinha várias opiniões e poucas delas era verdadeira.
que um deles aqui disse, alguém no meio da multidão, falou, não, ele é o Messias. O outro não, ele não é Messias. Como que pode vir o Messias lá da Galileia? Messias tinha que nascer, Messias para ser o Messias, tinha que vir lá da terra de Davi, porque Davi era de lá. Mas lá em Mateus vem dizendo por que Jesus foi nascer na Galileia. Agora eu não me lembro a referência, mas na palavra de Deus está explicando. E assim, gente, é na empresa que a gente trabalha, e assim nas autoridades que a gente vê aí, autoridades governamentais, assim é na igreja, até hoje a gente tem a mania de rotular as pessoas, ou pela cor da pele, ou pelo bairro que ele vive, que ele nasceu, que ele viveu, que ele vive, o estado de onde ele veio. Como isso pode fazer diferença para Deus? Não, que faz diferença para Deus, a gente como ser humano não vê, porque parte do coração, parte da alma, e muitas vezes a gente não presta atenção nesse detalhe, que para Deus todos nós somos iguais. E conforme vocês podem ver, Jesus fez tantos milagres, fez tantas obras maravilhosas, e as pessoas ainda duvidavam. Será que ele é Jesus? Será que ele é o Messias? O versículo 43 diz assim: assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, porque junto daquele povo que acompanhava Jesus, a maioria ali não era quem cria em Jesus, não. A maioria que estava ali estava para criticar, estava ali junto da multidão, mas para criticar, para pegar um erro de Jesus Cristo, para poder prender ele, conforme está escrito aqui no versículo 44. Alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por que não puseram a mão em Jesus Cristo? Primeiro, porque não era a hora, Eles conseguiram pôr a mão porque Deus permitiu depois, mas enquanto não conseguiria, não teria condições nenhuma de prender ele, conforme ele mesmo disse. Se ele na hora que os soldados, na hora que esses povos vieram para prender ele poderia muito bem chamar, pedir a Deus, vinham os anjos, bastava um exército de anjos, quer dizer, não precisava um exército de anjos, precisava 2 anjos às vezes, defendia Jesus de todos, da cidade inteira, ou quem quer que seja. Mas não era para isso que ele veio para passar pela dificuldade mesmo, veio para sofrer, para derramar o teu sangue, para lavar a nossa alma. Jesus veio para isso, por isso ele venceu todas essas batalhas. E no versículo 45 diz assim: então os guardas do templo voltaram aos chefes da sinagoga e aos fariseus, os quais lhe inquiriam, ou quer dizer, perguntaram, por que não trouxeste? Por que não trouxeste? Ao que eles responderam, versículo 46, os guardas explicaram
nenhum homem jamais falou como esse homem. Nenhum homem jamais falou como esse homem. Os guardas responderam no pé da letra para o chefe deles. Fala a verdade, é poderosa a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E esse versículo eu gosto muito dele, porque ele diz: os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou como este homem. Porque este homem era Jesus, este homem era Deus encarnado no meio do ser humano, no meio de nós. E replicaram-lhe os fariseus: será possível que fosse vós também iludidos? Será possível? Não foi iludido, eles creram. Iludido é por pessoas como os fariseus, que iludia as pessoas, não crê na verdade, não crê na justiça. Isso é o versículo 48, diz: porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quando é esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Olha que ponto que chegou a situação. Olha quanto essas pessoas quanto esses fariseus, esses chefes de sacerdotes, que diziam entender da lei, mas estava perseguindo o Filho de Deus, estava perseguindo o próprio Deus. Mas eles não tinham como ver, eles não enxergavam, porque o pecado cega as pessoas. Que a Bíblia fala que o pecador é escravizado pelo pecado. O pecado escraviza a pessoa. E não tem o pequeno nem o grande. Se ele tem pecado, ele é escravo do pecado. Então vocês percebem, chefe dos sacerdotes, fariseus, pessoas que entendiam que era ali da lei, das classes mais altas. Olha o palavrão que eles conseguiam dizer, chamando aquelas pessoas, e inclusive Jesus, né, chamando de maldito. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os. Teve uma noite que Nicodemos foi procurar Jesus para saber, né, de Jesus, perguntar a Jesus, como se diz, de onde vem a tua sabedoria? E que colégio que você estudou? Eu estou colocando aqui, eu estou fazendo colocação de palavras minhas, mas lá, se a gente ler lá em João 3, a gente vai perceber que era mais ou menos isso que Nicodemos, só que Nicodemos foi com humildade, diante do mestre. Ele chamou o mestre, né, para poder fazer as perguntas que ele fez lá. E aí, veja bem, no 51, o que os outros dizem para ele? Acaso a nossa lei julga, ou é que ele diz, quer dizer, para os outros, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Então, entre eles, sabiam que ele não podia
ser contra, mas questionou. Como que pode a gente julgar uma pessoa sem nem questionar ele, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Ignorância pura falta de sabedoria espiritual, porque o próprio Jesus falou, está escrito na palavra de Deus, que Deus deu a sabedoria para os pequenos, para aqueles que não era do meio, que normalmente as pessoas que estão na classe alta acham que eles são melhores do que as outras pessoas, têm mais entendimento. Se ele é um advogado, a gente, quando vai tratar com um advogado, a gente percebe, né, que a gente fica às vezes como que não sabe nada. A gente não sabe nada diante de um advogado. Mas só que a gente pode não ser estudado, não ter estudado para advogado, mas sabe que ele está passando a gente para trás. Eu já fui passado para trás muitas vezes. Advogado pegou o meu dinheiro para me defender e trabalhou o contrário. Pegou o meu dinheiro. Eu paguei para ele ser contra mim. Mas tem Deus que faz justiça. Eu não faço justiça, não tem como eu fazer. Mas Deus faz. Porque a sabedoria vem de Deus. Sabedoria não vem da faculdade, não vem da pessoa que estudou. Esse aí é conhecimento. Faculdade dá conhecimento para a pessoa, mas conhecimento às vezes não é numa devida área, mas conhecimento geral. Sabedoria vem de Deus, vem do coração. Então nós temos que ter dentro do nosso coração que Deus é por nós. Quem será contra nós? Muitas coisas, depois que eu converti, muitas coisas na minha vida, hoje eu vejo de modo diferente, coisa que me prejudicou muito na minha vida. Eu tive um ex-contador meu que juntou com uma outra pessoa e me enganou e gerou um processo que durou 19 anos. O processo durou 19 anos. Isso, 19 anos depois que eles fizeram, como se diz na linguagem popular, fizeram a casinha para mim. Mas lutei com unhas e dentes, foi virar isso em Brasília. Graças a Deus, em 2019 terminou com vitória para mim, porque era o meu direito, e eles estavam querendo me extorquir nada mais, nada menos do que 2 milhões de reais, sem ter, até pelo valor, mesmo valor que eles colocavam, que eu devia lá em 97, 99, eu acho. Aquele valor foi corrigido bem acima do valor normal de ser corrigido pela tabela do tribunal. Até isso eles fizeram. Mas eu não estudei para advogado nem para contador, mas sabia que estava sendo enganado.
Isso, quem dá essa sabedoria para nós é Jesus. O Senhor da água viva. Versículo 52 diz assim: eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Falando para Nicodemos, vamos dizer assim, questionando ele. Até você também, que é um cara estudado, está crendo nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoa, porque Jesus andava humildemente. Jesus se esvaziou como Deus, e como está escrito em Filipenses, Jesus se esvaziou para poder ficar do tamanho, do nosso tamanho. Mas graças a Deus, nenhum momento ele deixou, ele teve vitória mesmo morrendo. Foi a vitória que ele teve quando morreu na cruz. E para isso nós precisamos conhecer a palavra para poder entender, né? E depois disso, depois de tudo isso que teve, dessa divergência toda, não tiveram o que fazer. Os chefes sacerdotes, os sacerdotes e os fariseus foram cada um para a sua casa, né? Depois disso, cada um foi para a sua casa. E graças a Deus que foi cada um para a sua casa. Quem crê em Jesus está bebendo da água viva, da água de Jesus Cristo, da água viva. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede. A discriminação, minha gente, nós vamos ter ela enquanto o mundo for mundo. Vai ter discriminação. Discriminar o Cristo, Filho de Deus, como não vai discriminar a gente? Quantas vezes a gente, qualquer um de nós aqui já deve ter passado por momentos de discriminação, de achar, vamos dizer, aquela palavra que como dizem as pessoas, eu agora não estou lembrando a palavra, mas a ignorância da pessoa faz a pessoa enxergar de maneira diferente a outra pessoa. Ela não conhece a outra pessoa, mas ela julga na primeira vista. Aquilo eu chamo de rotular as pessoas. Eu tinha restaurante em São Paulo e eu tinha 5 garçons trabalhando no salão. E dava trabalho, porque chegava uma pessoa mais simples e ele se esquivava, não queria atender, às vezes ou atendia mal. E o cliente, se falasse qualquer coisa para eles, ele já achava ruim, criava caso com o cliente. Gente, a gente não está, nós que atendemos o público, estamos sujeitos a encontrar alguém que às vezes não está bem. Eu dava conselho para ele desse tipo. Às vezes você está num local público, você pode encontrar alguém que não está bem como você, até numa igreja, até num restaurante, qualquer lugar. E essa pessoa pode, como diz as pessoas, vai querer descontar em você. E aí, veja bem, uma vez os garçons, o cliente lá tinha um negócio de chamar o garçom, né?
pegasse e fazia assim. Aí o garçom começou a olhar debaixo da mesa, perguntou para ele: aqui não tem nenhum cachorro não. Quer dizer, eu nunca vou esquecer dessas coisas pequenas, mas ignorantes. O cara pode, que diferença faz? O cara está chamando daquele jeito, ele não está colocando, não está discriminando o garçom, ele está chamando, é o jeito que ele sabe chamar, né? É a maneira dele chamar e esse garçom ele trabalhava bem, era uma boa pessoa, mas ele falava que não levava nada para casa. A gente não leva nada, eu não levo nada para casa. Aí quando foi um dia na reunião que eu fiz com ele, eu falei: olha gente, vou explicar uma coisa para vocês. Aquele que não leva desaforo para casa, pode crer que na casa dele está cheio. Sempre ele vai encontrar desaforo na caminhada dele. Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, nós vamos ter problemas todo dia. Ainda mais quem mexe com gente. Até na igreja tem problema, né? Como, né, pastor? Até na igreja tem problema, não vai ter um trabalho, atendendo um público que às vezes, nessa história que eu estou contando, o restaurante vendia cerveja, mas era assim, aleatoriamente, lá junto com o almoço, coisa e tal. Mas o pessoal que ia lá, trabalhava nos bancos, trabalhava lá nas empresas lá. Então não era aquele pessoal que estava bêbado, que estava às vezes como diz, embriagado, né? Estava embriagado, não era. Então aqui tem eu peguei uma parte do estudo aqui Aleluia. Escrevi o nome dele, também não esqueci, do William MacDonald. Ele explica aqui, não está na Bíblia, mas eu achei interessante. Os judeus possuíam uma cerimônia, embora não seja mencionada no Antigo Testamento, de transportar a água do tanque de Siló e derramá-la em bacias de prata, perto do altar, para bacia de prata, e perto do altar de oferta queimada para cada dia dos primeiros 7 dias da festa dos tabernáculos. No caso dessa festa que Jesus estava, era a festa dos tabernáculos. E o 8º dia, essa cerimônia não era feita, não era realizada. O que fez com que a oferta da água da vida, a oferta da água da vida por Cristo, se torna-se mais surpreendente. O povo judeu realizava essa observância religiosa e, no entanto, os seus corações não estavam saciados, porque verdadeiramente não cria no significado profundo da festa. Pouco, no caso, eles não acreditavam no significado profundo da festa. E voltava para casa no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus, que eu já disse lá atrás. Eles não criam em todo aquele, como se diz, todo aquele processo que eles faziam, agora, para santificar, pegava a água lá do tanque, né, que todo mundo sabe aqui, a maior parte de quem lê a Bíblia sabe, o tanque de Siló, né, onde as pessoas se curavam,
e derramava no altar, lá perto da onde era feita a oferta. E a partir daí, vai mesmo fazendo tudo isso, o coração do pessoal, das pessoas, não era preenchido, porque quem vinha preencher era Jesus. Tá, como está escrito aqui, o último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e lhe falou em alta voz, convidou-os a virem a ele para se satisfazerem, e especialmente preste bem atenção às palavras do seu convite. Foi atendida, e qualquer um seu foi atendida, e a qualquer um o seu evangelho foi, quero dizer, esse evangelho dele foi para qualquer um, não foi só para judeus, todos. Traduzindo aqui na palavra que está escrita aqui, o evangelho de Jesus Cristo foi para toda a terra, não só para um tipo de povo. Ele é, como está escrito no versículo 39, mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não foi concedido, quero dizer, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas graças a Deus que hoje Jesus é glorificado, e nós temos, pela glória dele, nós podemos ser santificados também. Entendeu? Quem crê nisso, dá um glória aí, quem crê. Se Jesus foi glorificado, hoje ele é glorificado, porque lá em João 14 diz: eu vou, mas virei buscar, vou preparar a casa para vocês. Então todo aquele que nele crê é salvo, todo aquele que nele crê há de beber a água viva, que é a palavra santa de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus e agradeço ao Espírito Santo, agradeço a todos aqui, o pastor, a pastora, que Deus continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é abençoado.